Não está bom. Eu também disse, mas o microfone estava desligado. Ah, Mas eu lembrei-me. vou já ao Silvio entrar. Ok. Vou já, antes de entrarmos naquela parte, vou já vos mostrar os meus dois trabalhos, já os consegui ir buscar. Para vocês verem. Um bocadinho. Não estão a ver nada ainda, pois não? Não. Estamos a ver? Sim. Sim? A gente vê? Pronto. Então, isto é o balanço social que eu tive a construir. Como eu vos expliquei, não é obrigatório para empresas abaixo dos 50 funcionários, normalmente faz-se em dezembro. A partir daí é obrigatório. Pronto. E é uma fotografia da vossa empresa. No caso do sítio onde eu estou agora, do organismo onde eu estou, para vocês terem uma ideia, os dados são sempre a 31 de dezembro do ano anterior, ok? Os dados nesse dia. Tá? E, por exemplo, aqui eu fiz uma nota introdutória, os recursos humanos, encargos com pessoal, os recursos financeiros, a formação profissional, as relações profissionais e a disciplina, o perfil do trabalhador do Conselho Económico e Social e os indicadores de gestão. Isto é muito, muito, muito giro, se vocês também fizerem um dia. Quem for assim mais de relatório, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de fazer estudos e relatórios e essas coisas, portanto isto a mim satisfaz-me bastante. Quem gostar, isto também é muito giro. Então, aqui fiz uma nota introdutória, explicar o que é um balanço social. Depois aqui a parte dos recursos humanos, os nossos efetivos a 31 de dezembro de 2019, eram estas pessoas. Fiz distribuição dos trabalhadores segundo a modalidade de vínculo, os que têm contrato de trabalho, os que estão com comissões de serviço, a percentagem por género, quantas mulheres e quantos homens, claramente as mulheres vencem. A evolução das pessoas, as pessoas que têm vindo a sair, eu escolhi 9 anos, de 2010 a 2019, e as categorias, as carreiras onde se verifica a maior incidência dessa saída. Há um presidente novo todos os anos, por exemplo? Não, as nomeações são, ali no Conselho Económico e Social, são de 3 em 3 anos, são votadas na Assembleia da República. E ao fim de 3 anos de mandato vai a novo concurso, pronto, e a nova votação. Pode ficar a mesma pessoa, por exemplo, eu só estou lá desde fevereiro, não sei se vocês conhecem o antigo Ministro da Saúde, o professor Correia de Campos. Alguém já ouviu falar? Pronto. Foi um antigo Ministro da Saúde, era quem estava como Presidente. Entretanto, ele candidatou-se novamente, não conseguiu os votos todos na Assembleia da República à primeira volta, candidatou-se à segunda volta, voltou a não conseguir, porque era necessária ali uma junção entre o PS e o PSD, como é óbvio, não há acordo, não é? Isso. Obviamente, e ele já não foi à terceira volta, desistiu, e depois o PS e o PSD entraram em consenso e há coisa do mês, isto foi falado na televisão, um mês e meio, temos um novo presidente que é o Francisco Assis, que é assim um bocado polémico, não sei se já ouviram falar dele. Já. Pronto, é o presidente novo agora do Conselho Económico e Social, está lá há muito pouco tempo. Mas isto dá para ver, as pessoas que saem mais, eu aqui no Conselho Económico e Social é uma escala pequenina, como dá para ver, nós somos muito poucos, desde 2010 até agora temos vindo a perder muita gente, neste momento somos 12 no total, com 12? 3 vagas, sim, com 3 vagas para preencher, é um organismo muito pequeno neste momento, claro que já fiz isto à escala de centenas, pronto, neste momento onde eu estou agora desde fevereiro é isto.
Dá para ver que desde 2010 até 2019 passámos de 19 para 12, obviamente é um organismo pequeno, mas teve um impacto grande. E as pessoas que mais perdemos, as categorias que mais perdemos têm sido realmente os assistentes operacionais, são as pessoas com E os menos técnicos. qualificações, sim, Uhum. e assistentes técnicos administrativos. Isto é a evolução dos postos de trabalho nos últimos anos, para termos uma percepção do decréscimo. Pronto. Neste organismo, lá está, noutros já há de haver um acréscimo, em empresas diferentes, há de haver um acréscimo, ou não, ou mantém-se, ou menos, ou mais. Pronto. Por escalão etário, o escalão etário médio a 31 de dezembro de 2019, eu aqui ainda nem sequer estava lá, portanto, como eu vos disse, são dados a 31 de dezembro, situava-se nos 51,33 anos de idade, ou seja, vocês têm aqui a ver todos os vossos colaboradores, estão a ver isto a uma escala grande, uma empresa grande. Têm aqui a ver todos os vossos colaboradores e fazer a média de idades. Aqui o Conselho Económico e Social é maduro. Efetivos por nível de escolaridade, aqui neste caso a habilitação literária com maior expressão é a licenciatura, depois o 12º ano e depois abaixo do 12º ano. Portadores de deficiência, se temos algum ou não, neste caso não tínhamos nenhuns. Admissões e regressos, quem é que entrou ou quem é que voltou, se por acaso foi alguém que esteve lá a trabalhar, foi para outro organismo emprestado e entretanto voltou. As saídas dos trabalhadores, as ausências ao serviço, isto é muito engraçado. Aqui neste caso, no ano 2019, foram registados 217 dias de ausência ao trabalho, não estando contabilizados os dias de férias, relativos à Secretaria-Geral, os quais discriminam: técnico superior faltou 101 vezes, o coordenador técnico 49, assistente técnico 11, assistente operacional 56. Isto é a categoria, não é uma pessoa. Okay? Não é uma pessoa, é toda. Não, é todo, é o conjunto, sim, é o conjunto. Técnico superior, pronto. Foi uma operação, a pessoa teve de atestado médico. E a outra teve um acidente em serviço, caiu das escadas abaixo. Por acaso eu soube disto porque também me chamou a atenção. Depois as faltas em dia, Bárbara? do total. Sim? Desculpa, acho que a Diana está com dificuldade em entrar. Não vejo aqui nenhum pedido dela. Eu vou mandar os links. Posso convidá-la. Mas ela não está aqui na sala para entrar. Conseguiu mandar, Ruben? Sim. Tenho que mandar. Sim. Não a tenho aqui. Vamos dar os contactos todos uns dos outros no próprio Zoom, de maneira a conseguirmos convidar diretamente sem precisar de você. Okay. Não a vejo, ela já está? Não. Qual é que é o e-mail dela? Alguém tem aí à mão? Tenho. É Diana Lessa. É, mas realmente não me está a aparecer aqui no e-mail geral. Lessa.diana. E agora que é mais que já nem sei. Lessa.diana. Lessa.diana@yahoo.com. Yahoo, ok. Um bocadinho. Eu vou mandar aqui para o WhatsApp. Veja lá alguém que seja mais rápido do que eu. Mas não a consigo convidar. Minha cadela está a destruir alguma coisa. Acho que foram as minhas a ladrar. Não, eu estou a ouvir barulho de destruição. Lessa. É uma aventura. Eu pus Lessa na Diana. conversa. Ok, estou a mandar. Será que está sem net? Chegar ao ponto não consigo responder ao vídeo. Está sem net.
Vamos esperar só um segundo. Uhum. Nada? Ok, vamos continuar. Ela já há de entrar. Ah, eu pus a gravar. Pus. Ok. Sim. Pronto, então aqui os gráficos, eu gosto de gráficos porque acho que é mais apelativo e dá logo uma realidade assim, sobressai mais à vista do que estar a escrever tudo. Depois, os motivos da ausência, quais é que foram os maiores? Foi doença, por acaso foi aquela colaboradora que eu disse, e acidentes em serviço ou doença profissional. Depois, aqui a antiguidade, aqui neste caso na função pública, e a entrada no Conselho Económico e Social. Temos pessoas que estão lá desde 1996, 92, temos pessoas que entraram em 2019, 2017, pronto, por aí. Depois os encargos, aqui é muito engraçado porque as remunerações ilíquidas mensais distribuíam-se entre os 683,13, que é o valor mínimo, e os 4.711,73 valor máximo, sem suplementos remuneratórios, sem extras, sem nada. Depois faixa média, a Diana está a entrar. Ok? A média de salários no SES é esta. Depois também... Estão a gostar deste estudo? Sim. Eu acho que é fixe ter Visualmente isto. É Os homens espetacular, ganham porque é mais. mesmo a fotografia. Sim, aqui neste caso, sim, este quadro representa as remunerações mínimas e máximas por género, permitindo concluir que a média salarial masculina era de 2.697 e a feminina 2.364, lá está aqui, não há igualdade de género, mas a pessoa que ganha menos na casa é do sexo masculino e a que ganha mais é do sexo masculino. Pronto. Depois, encargos com pessoal... Sim, quem ia falar? Isso aqui, esse quadro aqui é muito interessante, história. É. Para quem está para também criar uma empresa, pode fazer um tipo de quadro assim. Isto é muito giro, um balanço social é muito giro de fazer. Depois, encargos com pessoal, incluindo suplementos remuneratórios discriminados, e aqui já é tipo de despesas. Depois aqui a arbitragem, isto não interessa, porque é quando há tribunais, isto aqui já não tem nada a ver. Depois isto aqui também não tem assim muita importância para vocês, mas é o orçamento, quanto é que nós tínhamos, quanto é que nós gastámos, mais ou menos, durante os anos. Depois a formação profissional, o ano passado, quem fez, o número de participações à ação de formação, de quê, o custo, quem é que foram as pessoas que foram, os temas. Depois, relações profissionais e disciplina, não havia trabalhadores sindicalizados, procedimentos disciplinares não houve. Então, depois isto fui eu que fiz e achei muito interessante de fazer, foi um extra. Qual é que é o perfil do trabalhador do Conselho Económico e Social? Então, o trabalhador do Conselho Económico e Social é mulher, tem 51 anos de idade média, possui licenciatura e tem em média 25 anos de antiguidade na administração pública, não é no Conselho. A modalidade de vínculo jurídico de emprego é igual em contrato de trabalho a funções públicas por tempo indeterminado e comissão de serviço, e a oferta, está aqui um erro, e a oferta a remuneração mensal e líquida média de 2.364 euros. Pronto. Depois, isto são os indicadores de gestão, como é que se faz, a taxa de admissões é o total de admissões dividido por total de efetivos vezes 100, e quanto é que foi em 2019, e pronto, e isto é um balanço social. Pronto. É muito engraçado. Depois isto, claro, conforme as empresas e o número de trabalhadores, isto pode ter uma escala gigante ou pode ter uma escala mínima. E agora, só para vocês terem ideia, também um bocadinho off disto, já que estamos aqui a falar de manual de acolhimento, eu vou partilhar com vocês o manual de acolhimento
que eu também desenvolvi nesta mudança da presidência, em que saiu o presidente e entrou o outro. E a organização não tinha, o organismo não tinha nada que explicasse à pessoa e à nova equipa que vai entrar. Quem é que está aqui a conversar comigo? Diana, ok. Tudo bem. Não havia no meu trabalho um manual que normalmente o presidente traz uma equipa nova e o presidente não tem obrigatoriamente que saber tudo sobre o Conselho Económico e Social e não havia nada que explicasse o que é que o Conselho Económico e Social era. E então nós criámos, eu e o dirigente e a parte dos recursos humanos, criámos não digo um manual de acolhimento, mas é mais ou menos isso. É muito extenso, por isso eu vou-vos mostrar mesmo assim a correr, mas para vocês terem uma ideia daquilo que vocês podem fazer e daquilo que pode existir nos recursos humanos, basta a vossa imaginação também serem criativos, porque isto não é taxativo, não é sempre igual. Portanto, há muita coisa que pode ser feita dependendo da empresa. Digam-me se já estão a ver, ainda não, pois não? Não. Já estão a ver? Uhum. A página, a pasta, sim. A pasta? Uhum. Um bocadinho. Ele é de facto ele é muito pesado, não sei se eu vou conseguir. Um bocadinho. A ver se já vos consigo mostrar. Se não... Ver a pasta. Estão a ver a pasta? Estou a tentar abrir aqui o relatório. Ele não me está a deixar. Vou fechar aqui e vou tirar o compartilhar. Se não passamos à frente também não é uma coisa que seja super urgente. Era só para vos dar mais ideias para um futuro. Não sei se é por ser demasiado grande, não estou a conseguir agora. Pode ser que na paragem, entretanto, que isto faça, eu consiga. Portanto, vamos passar à frente. Estão a ver o slide? Não. Vai carregar. Já está, ok. sim. Já está? Sim, Ok. Pronto. Então, isto aqui é a parte burocrática, foi aquilo que eu vos disse, todos os trabalhadores têm que ter um processo, um cadastro, um processo individual e é da vossa responsabilidade, do Departamento de Recursos Humanos, proceder à abertura de um processo cada vez que um trabalhador vem de novo. Isto
É para normalizar os procedimentos a adotar nas várias áreas de pessoal e ter o arquivo. Isto não se, mesmo quando os colaboradores saem, não se deita fora, existem anos para se fazer o deitar fora determinados documentos. Há documentos que são 5 anos, há documentos que são 30, há documentos que são 40, conforme. Os processos individuais normalmente são processos que ficam guardados a 7 chaves nos recursos humanos, porque são processos confidenciais. Vocês não podem mostrar estes processos a outras pessoas. Porque aqui vai ter o historial, vai ter as faltas, vai ter tudo, toda a história do colaborador vai estar ali, portanto não pode estar acessível a qualquer pessoa. Sim. Eu por acaso conheço um exemplo, a antiga empresa da minha irmã. Eles mantinham todos os perfis, todo o historial dos colaboradores num servidor e conseguiram hackear o servidor. Alguém por fora. Sério? E então ameaçaram para ter dinheiro, sim, blackmail. Senão punham todos os perfis fora. E Sim, então, sim. acho que eles pagaram milhões ao hacker. Tiveram 3 dias para tentar resolver, mas não conseguiram. E pagaram 1 a 2 milhões. E ele apagou, não apagou o coisa, mas foi assim complicado. Mas se calhar quando gastar esses milhões vem pedir mais. Exatamente, pois. Mas sim, é altamente confidencial, pronto, porque é todo o historial das pessoas e então é da responsabilidade do Departamento dos Recursos Humanos, obviamente, mas também é a responsabilidade do colaborador ir mantendo o Departamento de Recursos Humanos atualizado de todas as mudanças, mudança de morada, mudança, sei lá, de conta, todas as mudanças que forem havendo, o colaborador também deve informar o Departamento de Recursos Humanos. Lá está. Pronto, constitui-se normalmente por uma parte dinâmica, dados residentes num sistema de suporte à gestão de recursos humanos e por uma parte documental. Existe sempre um arquivo físico, onde não se mexe, é o tal arquivo que deve estar fechado a 7 chaves, e existe normalmente um instrumento de gestão, no computador um SAP, lá está, por exemplo, pode ser um bom instrumento de gestão que ajude aos processos individuais. Estrutura de um processo individual pessoal. Aqui, processo individual, a parte dinâmica é constituída pelos dados do colaborador residentes no sistema de informação de gestão de recursos humanos. Estes dados apresentam uma síntese de informação necessária e estão agregados em 3 grupos distintos. Eu achei que não devia estar a ser demasiado extensiva nisto, porque isto é muito burocrático e está no vosso manual. E se eu tivesse a dizer cada coisa, não sairíamos mais daqui. Mas se vocês virem no manual, eu tive aqui o cuidado de pôr, está na página 52, que é os elementos biográficos gerais, o nome, a morada, o estado civil, o NIF, todas essas coisas, pronto, é a primeira parte. Depois tem a evolução profissional na empresa, desde que ele entra até que ele sai, as formações que ele teve, as categorias para onde subiu, as áreas para onde passou, todo o historial da pessoa dentro da empresa e depois elementos diversos, informações acrescidas que sejam postas nos processos individuais, está bem? Não sei se vocês querem que eu vá ao manual e explique isto tudo passinho a passinho, acho que não vale, acho que não vale mesmo a pena. Pronto. Sim. Agora, durante o tempo que eu estive agora, antes de ficar desempregada auxiliar os recursos humanos, era destes processos que eu tratava, que eu arquivei, que eu separei. Pronto, são os processos individuais. Os colaboradores que já tinham saído da empresa, que eu estive a separar o que é que tinha que se manter ou não. Exatamente. Então, eu tenho uma pergunta, eles têm muitas páginas? Milhares de processos, milhares, desde 2014. Sim, que não se podem deitar fora. Depende, Ruben, só para vocês terem uma ideia, por acaso hoje eu estive a tratar de um processo individual de uma antiga colega que trabalhou no Conselho Económico e Social e que entretanto saiu para outro organismo público qualquer que já não me recordo. E esse organismo público pediu o processo individual dela, nós ainda tínhamos o original e tivemos que enviar o processo individual dela. Eram 2 dossiês A4 dos grandes, cheios. E depois há outras pessoas que têm um só mais pequenino, pronto, depende, porque tudo o que acontece ao trabalhador está ali, é a história do trabalhador. Ok? Mas neste caso teve de enviar o processo individual. Aqui neste caso, como é um organismo, sim, aqui neste caso, como é um organismo público, nós temos que partilhar.
Ainda é maior, daí ser tão extenso, ou seja, sempre com isto também é parte da legislação laboral, pronto, mas sempre que um funcionário público sai da sua instituição para outra instituição pública, o processo individual vai com ele, ao invés nas empresas privadas isto não acontece. Pronto, sim. Então às vezes, vamos imaginar, pessoas de 50 ou 60 anos que mudam, o outro organismo pede e são dossiês cheios, porque é a história profissional da pessoa desde que ela entrou na administração pública, porque vocês têm que ver a administração pública como a empresa-mãe, não é? Na privada temos uma empresa e aqui estamos a falar do Estado, então é todo o historial da pessoa desde que entrou para o Estado. Por isso, no caso desta pessoa, eu estou a falar de 2 dossiês cheios, há 4 da lombada larga, era uma coisa assim impressionante. Então eles, claro, querem e têm o direito, eles ficam com o original e nós ficamos com cópia daquilo que é relevante da passagem dela pelo Conselho Económico e Social. Ok? Para o caso de quem... Tem que ser físico, é isso? Tem que ser, Sim. os processos têm que ser físicos. Convém que determinadas coisas, nós fizemos ali em 2 formatos, formato digital e formato físico. Pronto, convém, há documentos que não podem mesmo de maneira nenhuma serem hackeados, lá está, como o Ruben disse, não podemos estar mesmo sujeitos a que haja, sei lá, uma desgravação por qualquer razão, que se percam dados, não podemos mesmo nos sujeitar-nos a isso. Portanto, e como a Tatiana tem essa experiência, deve ter arquivado às centenas de papéis, não é, Tatiana? Pronto, lá está, é isso mesmo. Nós só deitamos fora à vontade cerca de 5% da informação que lá estava, coisas que não eram ao fim daquele tempo relevantes, e enchemos 3 contentores daqueles de informação confidencial para destruir de papel. Sim. Vai lá uma empresa, mesmo sim. Portanto, enchemos 3 contentores desses e só Sim. para aí 5% da informação. E não podem mandar esses processos... tudo. Pois, não podem mandar esses processos individuais fora, quando acaba o tempo, não podem mandar assim simplesmente para o lixo, ou têm que ter, se a empresa tiver uma destruidora de papel, vai para a destruidora de papel, ou então é como a Tatiana disse, há empresas mesmo específicas que vêm buscar esse tipo de documentos às empresas e fazem a destruição. Okay. Um contentor fechado à chave, tudo muito sim, é altamente sigiloso, sim, e dá crime se nós andarmos aí a revelar as coisas das pessoas. Pronto. Ok. Onde é que ia? Bases de dados do pessoal. Organização e manutenção. Ainda temos aquelas empresas muito arcaicas que guardam tudo no papel e que não têm bases de dados. Já falei aqui em algumas bases de dados com vocês. Existem boas bases de dados que reúnem os processos individuais dos colaboradores. E esta é uma parte administrativa do Departamento de Recursos Humanos. Pronto. Esta base de dados vai ter sempre, os elementos estão sempre atualizados, em qualquer momento vocês podem ir e consultar o processo individual da pessoa e saber exatamente quantas férias, quantas faltas, mais ou menos aquilo que eu vos mostrei agora no balanço. Podem ver tudo acerca do trabalhador, as avaliações que ele teve desde que ele entrou na empresa, tudo. Ok? É rápido, se tiverem uma base de dados é rápido acederem a esta informação, a informação deve ser sempre atualizada e, por exemplo, vamos imaginar que vocês têm na vossa empresa, espero que não, mas alguém suspeito de um crime ou uma coisa qualquer. As coisas têm que estar de maneira a que se uma entidade oficial vos solicitar essa informação, vocês têm que disponibilizar essa informação, obviamente, não pode estar, lá está, não pode ser sujeita a perdas, Filomena. Daí muitas vezes é preferível terem esse suporte digital, mas também terem papel, porque isto pode acontecer, pode ir uma inspeção, uma autoridade qualquer, polícia, por qualquer razão, e nós temos que ter e fornecer esses dados. Aqui, uma adequada gestão de recursos humanos, designadamente no aspecto previsional, o que é que isto quer dizer? Que se nós tivermos os processos individuais como deve de ser, vamos com as pessoas, com a evolução na carreira, com os cursos que as pessoas tiraram, as formações que as pessoas tiraram, vamos, se tivermos essa visão e se tivermos esse cuidado e se tivermos tempo para isso, vamos conseguir, e é bom que vamos acompanhando a carreira dos nossos funcionários,
vamos conseguir ver, se calhar, aquilo que nós já falámos muitas vezes, que é conseguir mover pessoas de postos de trabalho onde já não estão satisfeitas, onde já não estão realizadas, para outras. Se vocês consultarem o processo individual do vosso trabalhador e virem que se calhar em 5 anos ele tirou não sei quantas formações, se calhar é de analisar a satisfação do trabalhador no posto de trabalho, e isso está no processo individual. Claro que há outras formas de levantamento que nós já vimos aqui, o levantamento de funções, as entrevistas, essas coisas todas, mas aqui é mais um instrumento onde nós podemos ver até um quadro de previsão de pessoal. Ok? Evolução profissional, obviamente, tem que lá estar tudo escrito, de circuitos, procedimentos de revisão e atualização dos dados pessoais, se casarem, se divorciarem, se têm mais descendentes, se não têm, se têm alguém a cargo, tudo que seja implicativo com o trabalho, com a atividade profissional, tem que estar ali registado. Estabelecer regras para salvaguarda dos dados através da emissão de cópias de segurança, já falámos aqui. Sensibilizar todos os colaboradores para esta parte ativa, não é só os recursos humanos que têm que atualizar, mas a pessoa também tem que confirmar os seus dados e irem atualizando tudo. Pronto, lá está, por posterior consulta, se for necessário, ou validar a informação e todos os documentos no processo individual. Além disto, deste conjunto de documentos, todos os outros que a empresa esteja legalmente obrigada a conservar nos processos individuais. São várias coisas. Aqui também todos os documentos de suporte e descontos a efetuar nos vencimentos, declarações de autorização dos mesmos, cotas das diversas associações, seguro de saúde do agregado familiar, se houver empresas com seguro de saúde, no caso dos trabalhadores públicos, a ADSE, a Caixa Geral de Apresentações, tudo que, cotas, sindicatos, tudo o que o trabalhador faz e para onde desconta tem que estar aqui escrito. O suporte documental em papel deverá ser mantido sempre que a legislação o obrigue e durante os prazos previstos. Se vocês forem aqui a este site, o PowerPoint já está no Moodle, têm aqui os prazos que os documentos devem estar guardados. Esses tais que são 5 anos, os tais que são 30, os tais que são 40, podem consultar aqui neste site, está bem? Já está. Agora, isto já está. Ok. Eliminação e distribuição de documentos anteriores obsoletos deverão ser seguidos os seguintes princípios. Isto é obrigatório, isto faz parte das obrigações e não pode ser ultrapassável nem de outra maneira, seja qual for o organismo. Portanto, isto é uma coisa que é obrigatória na empresa e por isso temos que falar sobre isto, embora seja assim um bocadinho de seca, mas tem mesmo que ser. Para os documentos de arquivo obrigatório, os prazos legais de manutenção de documentos acrescidos de um período adicional de 1 ano e meio, subsequente ao dia seguinte à cessação do contrato de trabalho, por regra 5 anos mais 18 meses em caso de cessação do contrato de trabalho. Vocês não vão ter que saber isto não vai sair para ficha nenhuma, esqueçam, é só para vocês terem mais ou menos uma ideia e não vão saber isto de cabeça e se forem para as empresas depois vão ter que consultar a legislação que rege isto, mas é para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que as coisas funcionam e que não podem andar aí a deitar papéis fora à maluca. Pronto. Para os restantes deverá existir vantagem, salvaguarda da empresa ou valor acrescentado na manutenção do documento em arquivo, ser mais rápido determinado processo, caso contrário deverão os anteriores ser eliminados e mantido apenas o último. Pronto, vamos imaginar que, sei lá, num percurso... Aqui uma coisa parva, não sei, vamos imaginar que a pessoa mudou 10 vezes de morada, se calhar não faz sentido ter as 9 anteriores, ficamos só com a última morada, por exemplo, ok? Isto, a existência do manual do plano de classificação documental, isto existe, há empresas que adotam, outras não, há empresas que têm mesmo um sistema de gestão documental, há outras que não têm, é mais fácil quando isto existe, porque um sistema de gestão documental ajuda-nos a fazer isto tudo, dá-nos alertas dos documentos, o período em que devem estar arquivados, quando é que podemos deitar fora, essas coisas todas, ok? E deve haver um manual de classificação documental, ou seja, quando vocês vão para a empresa, se forem trabalhar para os recursos humanos e para esta parte, eu não sei se a Tatiana tinha, mas deve haver um manual de destruição ou de manutenção dos documentos. Tinha esse manual ou alguém, como é que lhe explicaram? Eu como
só estive lá cerca de 2 meses e meio, não tive acesso a isso. Não? Simplesmente um membro dos recursos humanos instruiu-me em como, o que é que deveria ou não separar, mas não tive acesso a nenhuma legislação, nem a nenhuma Então, e manual. se te mandasse fora um documento super importante? Em caso de, aí eu usei um bocadinho o bom senso, que sempre que havia um documento que não fazia parte da listagem, perguntava individualmente. Mas deram-lhe uma listagem. Menos Sim, sim, mal. sim. Ok, pronto. Documentos que eu... Tem que haver, deve haver este manual, porque vocês não podem deitar fora assim, sem saber o que é que estão a deitar fora. Ok? Mas isto é a mesma coisa, tem que falar, tem que certificar os colaboradores que as mesmas foram corretamente introduzidas no sistema. Leiam sempre o vosso contrato de trabalho, leiam sempre a vossa ficha de vencimento. Normalmente nas fichas de vencimento, nós também vamos falar sobre isso, mas nas fichas de vencimento vêm os vossos dados, a segurança social, ou o número de identificação fiscal, ou a morada, ou o número de trabalhador que vos é atribuído. Vão ter atenção a essas coisas. Normalmente as pessoas não têm, já é tudo muito automático, mas os erros podem aparecer e podem prejudicar-vos, a vocês, trabalhadores, e à parte dos recursos humanos. Tem que haver sempre aqui uma coordenação. Ok? Pronto, acabamos esta seca. Quero saber se há questões. Não há questões? Não? Pronto, Eu então posso vamos... fazer uma pergunta a título de curiosidade. Claro. Só porque eu estava a ver, portanto, onde é que esqueci, o balanço social. Falou dos funcionários sindicalizados. Eu questionei-me, como é que lida os recursos humanos com funcionários sindicalizados? No sentido de, não sei, a professora tem experiência, é mais complicado, é recomendado um funcionário ter um sindicato, é mau sinal se ele tem um sindicato, se ele é representado por um sindicato, não? Eu acho que não, eu acho que nós temos que nos defender e é um direito, Há entidades patronais, não vou negar, que olham com maus olhos os sindicatos ou pessoas que estão sindicalizadas, mas é um direito que nós temos, como o direito à greve, nós temos esse tipo de direitos e a entidade patronal não nos pode prejudicar por causa disso. Nós, enquanto gestão de recursos humanos, não estou a falar de chefia, nós temos que ser neutros e não julgar por isso. Agora, também não podemos, temos que estar atentos no caso do extremismo, por exemplo, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Eu quando trabalhei numa instituição antes de ser dirigente, que tinha mais de 7.000 trabalhadores, havia uma maluquinha, porque não tem outro nome, que andava constantemente, ela não fazia o trabalho dela, porque andava constantemente a distribuir panfletos das próximas revoluções e das próximas concentrações e não sei o quê, e não fazia mais nada do que isso. Lá está, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Porque assim nós podemos, de facto, faltar até para as reuniões dos sindicatos e podemos ter uma atividade sindical e há faltas justificadas para isso, mas também tem que imperar o bom senso. Okay. Neutros, é sempre o segredo. Nós devemos ser imparciais, nunca devemos julgar. Isto é um bocado, trabalhar nos recursos humanos é ter sempre esta capacidade da imparcialidade, seja em que área for. Lá está, eu quando falei com o sindicato na altura, e eu era uma empresa de recursos humanos, minha entidade patronal, a explosão quase, parece que a casa começou a arder. Medo. Fizeram reuniões de 1 hora com cada funcionário, e eu fui o primeiro, não é? Mas notou-se um medo, assim, um tom de ameaça, foi o pânico geral. Isso é proibido. Pois, eu ouvi dizer que era proibido, mas quem me tinha dito foi uma gestora de recursos humanos francesa. Ela disse-me que aquilo era ilegal. E eu fiquei a dúvida, será que é só em França ou em Portugal é permitido? Não. Está consagrado na legislação. É um